Agentes verticais. Esse é o modelo de negócio que o Vale do Silício tem focado atualmente para poder criar as próximas startups unicórnios. Se você não sabe o que é uma startup unicórnio, é basicamente uma empresa que alcança um valuation, um valor de mercado de US$ 1 bilhão, tá? Pessoal, como muitos de vocês sabem, a gente está vivendo uma tendência de inteligência artificial. Não só hoje, mas desde 2022, do dia 30 de novembro, quando o ChatGPT foi lançado, essa inteligência artificial generativa. E como outras tendências também, sempre ela tem uma alta, tem uma média e tem uma baixa, tá? E a gente está vendo hoje que a inteligência artificial, assim como uma tendência muito grande, ela está sendo comparada à tendência das empresas .com. Se você não sabe o que foram esse boom das empresas .com, no final dos anos de 1990 e no início dos anos 2000, a gente teve uma bolha de empresas .com, que significa .com. Então, por exemplo, teve empresas como a Amazon.com, que foi lançada, né? Que inclusive hoje é um grande marketplace, entre outras no mercado. E naquela época, pessoal, empresas que tinham o nome .com, né? A Amazon.com, elas tinham inclusive um valuation de mercado maior, porque se tratava de uma empresa de internet, um SaaS, um software, uma empresa que fazia essa questão de meio de campo, né, intermediação entre dois tipos de clientes, né, um tipo de cliente, um tipo de empresa, etc. E a gente viu esse boom ocorrendo justamente no ano de 2023 até 2024. A gente teve esse boom das empresas .ai, ou seja, .ai. Então a gente teve Cloud AI, Perplex AI, que são as duas maiores empresas que a gente tem no mercado hoje. A própria OpenAI, né, OpenAI.com, que utiliza desse domínio, mas a gente está vendo que essa onda, elas passou um pouco. Por quê, Pedro? Porque essas IAs que foram criadas, galera, a maioria delas são LLMs. O que é uma LLM, Pedro? LLM é basicamente um Large Language Models. Então, uma inteligência artificial que ela foi criada por essas empresas, tá? Tanto o ChatGPT quanto o DeepSeek, agora que gastou bem pouco, né? US$ 6 milhões ali, o Cloud AI, o Gemini, etc. Então, essas inteligências artificiais, galera, como que elas foram treinadas? Elas pegaram todas as informações que tem na internet e elas passaram em processadores. Os processadores da NVIDIA, da TSMC, da ASML, que é uma empresa lá holandesa também, que fabricam os chips, os processadores. E essas empresas utilizaram esses processadores para poder treinar os seus modelos. Então vocês pegam lá o ChatGPT hoje e o Cloud, eles têm modelos próprios de LLMs desenvolvidos pelas próprias empresas, como por exemplo o ChatGPT é da OpenAI e o Cloud é da empresa Anthropic. Então eles pegaram todas as informações que tem na internet, trituraram nesses processadores e transformaram essas palavras em tokens. Tokens não são letras nem sílabas, pessoal, são fragmentos de palavras ali e eles treinaram esse modelo que é a inteligência artificial generativa. Então, uma inteligência artificial que ela não tem uma base de dados e sim ela tem todo um modelo que ela foi treinada. Enquanto quando você faz uma pergunta pro ChatGPT, ele avalia nas redes neurais deles de tudo que ele foi treinado utilizando as informações da internet para poder te fornecer uma resposta, tá? Então é disso que a gente vai falar um pouco mais hoje, essa diferença entre LLMs, agentes de IA vertical e também os famosos rappers, tá? Mas pessoal, antes de eu trazer esse vídeo aqui para vocês completo sobre agentes verticais, eu quero até trazer um pouco a visão da onde que eu tirei esses conteúdos, tá? Agora a gente tá, hoje é dia 18 de junho, mas eu fiz um podcast no canal da Academia Lendária em março, com o Igor, que é Head de Marketing lá atualmente. E a gente falou totalmente sobre agentes de IA vertical. Então eu até recomendo depois, posso deixar aqui embaixo para vocês que quiserem se aprofundar. A gente trocou muita ideia naquele podcast e as coisas que a gente falou lá, elas se perpetuam ainda, porém teve coisas a mais que foram lançadas que eu quero trazer nesse conteúdo aqui mais denso e mais enxuto para vocês, tá? E também quero trazer para vocês de uma fonte de conteúdo que eu tirei, inclusive para fazer esse podcast, que foi o podcast do iCombinator. Então, se você colocar aí no YouTube Vertical AI's iCombinator Podcast, você vai ver que tem um podcast lá, são 4 pessoas, eles estão numa mesa assim, tem menos de 1 hora, para vocês que quiserem se aprofundar também nessa maior aceleradora de startups que tem no Vale do Silício, tá? Também um outro canal muito interessante é do Bruno Fagion, e eu vi um vídeo dele já tem 1 mês e pouco, e ele tá lançando vários vídeos, né, também sobre esse tema de agentes de IA vertical. Foi o melhor vídeo que eu li no Brasil também, então fica a referência aqui pro Bruno, porque os conceitos que ele falaram conseguiu abrir mais a minha mente também, tá? E fora alguns relatórios que eu li também de startups, de novas empresas surgindo no Vale do Silício, como o da Winnie by Design. Então eles soltaram um relatório, né, um artigo com as melhores IAs para marketing, vendas e CS, que seria essa parte de arquitetura de receita num todo, tá? O Winnie by Design, que é a maior referência, a maior escola, a maior fonte de conteúdo que a gente tem hoje sobre esse termo, né? Arquitetura de receita, Revenue Ops, etc. Então é muito disso que eu quero trazer para vocês aqui nesse vídeo de hoje. Então vamos lá, Pedro. O que é uma IA vertical? Agentes verticais. Galera, primeiramente a gente precisa entender o conceito de LLM, assim como eu já trouxe para vocês no vídeo. Uma LLM, ela é um modelo de linguagem, é um Large Language Models, um modelo de linguagem em grande escala, que é
essas Big Techs, elas utilizaram para poder criar as suas inteligências artificiais generativas. Então, como eu falei, pega todas as informações que tem na internet, trituram essas informações em processadores com esses tokens, né? Com essas informações depois do triturador, eles treinam os modelos dele da IA, que são as redes neurais, tá? Então eles fazem isso através de Deep Learning, que é o que a gente chama, né? Um modelo mais avançado ali do que o Machine Learning, criando uma inteligência artificial que ela não tem uma base de dados, e sim ela tem redes neurais. Tanto que você consegue baixar a sua inteligência artificial e rodar ela localmente. Você consegue treinar um modelo de inteligência artificial próprio seu, que no caso seria uma SLM. Então, ao invés de ser uma LLM, né, que é um modelo de linguagem grande, você consegue criar um modelo mais enxuto com algumas informações da internet, mas você vai precisar ter processadores. Então, processadores hoje em dia, eles são muito caros, tá, galera? Tanto os processadores, quanto equipe, quanto créditos em clouds para você criar a sua LLM. Então, hoje dificulta ainda mais você desenvolver um modelo pela sua empresa ali, né? Com pouca tecnologia, pouco recurso e querer bater de frente com gigantes como a OpenAI, Cloud, etc. A gente tem alguns cases aí de novas IAs chinesas saindo, como por exemplo o DeepSeek, o Manus. Só que, galera, essas IAs elas conseguem serem treinadas com baixo custo. Por exemplo, saiu na mídia que o DeepSeek foi criado com 6 milhões de dólares. Alguns falam que sim, outros falam que não. Mas essas IAs elas não ainda batem de frente com essas grandes Big Techs, né? OpenAI, Cloud e novos modelos estão surgindo aí, por exemplo, o Gemini do Google. Então não tem como, galera, você bater de frente em questão de recursos financeiros. Você pode ter uma tecnologia muito disruptiva, como por exemplo essa está sendo a proposta do Manus, mas você não consegue bater com ela, tá? Então o LLM, eu falo que ele é o primeiro tipo de inteligência artificial. Então essa inteligência artificial, imagina que ela é um adolescente nerd ali e ele acha que sabe de tudo e realmente ele sabe, porque ele pode ter um QI muito alto. Só que esse adolescente, por conta dele saber de tudo, ele vai te dar algumas respostas das perguntas que você fizer e as respostas que ele não saber, ele vai inventar. Então a inteligência artificial, os LLMs, eles funcionam dessa forma. Eles são um adolescente muito bom, né? Tem um QI muito alto ali, aprendeu toda a base de conhecimento da internet, só que ele não é especialista. Então, se você fizer uma pergunta, ele não souber, ele vai inventar alguma coisa ali só para poder falar que ele tem. Então, esse seria o primeiro tipo de IA. O segundo tipo de IA é basicamente um adolescente nerd, que ele foi para a escola. Então, é um LLM, só que esse adolescente nerd ele foi para a escola e fez uma faculdade, por exemplo, de advocacia. Então ele tem um QI dele muito alto, ele estudou muita coisa, né? E agora ele está começando a se especializar em um nicho ali, em uma profissão, como por exemplo, a advocacia. Esse cara ele foi para law school, um exemplo, tá? Ele foi estudar em Harvard. Então esse adolescente ele já é um pouco melhor porque ele está virando especialista em alguma coisa. E isso é as plataformas hoje que a gente chama de rappers. Então, por exemplo, o Perplexity, que é uma inteligência artificial de pesquisa profunda, ele não tem a LLM dele. Ele utiliza por trás ali o Gemini, você consegue utilizar o Cloud da Anthropic, você consegue utilizar o modelo da OpenAI, o GPT 4.0, para você poder fazer as suas pesquisas. Mas qual que é a diferença do Perplexity do que você utilizar diretamente essas IAs que o Perplexity utiliza? É porque o Perplexity, galera, ele tem basicamente isso, ele tem um wrapper, então você basicamente dá um prompt nele, você consegue colocar mais filters e utilizar como base aquela LLM. Então esse seria o segundo estágio de uma IA. E o terceiro e último estágio, que é o tema desse vídeo, é os agentes verticais. Então, ao invés de você ter ali o seu modelo de inteligência artificial de uma outra empresa, você pode criar o seu modelo próprio, seja uma SLM, um modelo desenvolvido, ou você cria uma plataforma, um ecossistema inteiro em volta desse agente e utiliza uma LLM por trás também. Mas ao invés de ele ser um pouco ali especialista, né? Então, por exemplo, um adolescente nerd que foi estudar advocacia em uma universidade, esse agente vertical, ele é um PhD. Então, o cara já tem 40 anos dessa profissão, ele já estudou muita coisa. E hoje a gente tem modelos que são treinados assim, entendeu? Então, o primeiro tipo de inteligência artificial é o LLM, generalista, funciona para algumas coisas, para outras mais profundas não. Depois a gente tem modelos ali que são wrappers, né? Utilizam um modelo de inteligência artificial por trás e facilitam para você conectar no WhatsApp, fazer alguma função específica. E a gente tem aqui agentes verticais, que é um agente ultra, hiper especialista, não só no LLM que ele utiliza, mas o modelo de treinagem nas features daquele aplicativo, tá? Então hoje a gente tem isso. Pedro, o que significa isso? Qual que é a diferença dos três no meu dia a dia? Galera, no seu dia a dia, vamos supor que você queira criar um roteiro para o seu vídeo. Você consegue utilizar a LLM generalista ali para poder te ajudar. Agora imagina que você tem uma empresa que fatura 100 milhões por mês e você quer criar um contrato com um fornecedor que esse contrato anualmente ele vai te custar 40 milhões de reais.
Você vai utilizar o ChatGPT, que é uma LLM generalista? Não, você vai utilizar um agente de IA vertical, que ele foi treinado com os melhores contratos, os melhores conteúdos das melhores escolas do mundo de advocacia, de direitos humanos, tá? Então você consegue ter muito mais performance, tá? Eficiência, qualidade e também confiança em mandar uma IA criar um contrato no agente vertical do que em um adolescente nerd ali. Não só pela confiança, galera, porque o resultado de um agente vertical ele vai ser 100 até 1000 vezes maior do que de uma IA generalista, porque ela não foi treinada para isso. Ela foi treinada para questões mais simples e enxutas, tá? Então isso é um exemplo na prática do que por que as empresas estão necessitando disso agora. E qual que é a tendência que a gente vê? A gente vê, galera, que a gente tem novas plataformas atualmente no mercado. Então vou dar um exemplo para vocês. Quando o Excel foi lançado, o Excel ele fazia tudo. Você conseguia fazer gestão de projetos nele, você conseguia fazer uma planilha, você conseguia fazer um dashboard, você até conseguiria ter um CRM no Excel, por incrível que pareça, tá? E o Excel ele foi uma disrupção. Ele demorou assim uns 10 anos para todas as empresas aderirem. Mas só que depois que todas as empresas aderiram, o Excel passou a ficar limitado. Então foram surgindo novas empresas ali, como por exemplo Salesforce, HubSpot de CRMs, foram nascendo novos softwares de gestão de projetos, novos softwares de ERP, por exemplo a TOTS, o SAP. Então tudo partiu de uma nova tecnologia, de uma nova plataforma. E atualmente a gente vê isso. O ChatGPT é uma tecnologia disruptível, foi lançado no final de 2022 e assim, muita coisa mudou depois dele, né? A inteligência artificial generativa que a gente conhece hoje. E hoje está surgindo novas empresas a partir dessa tecnologia. Então o mercado ele está se sofisticando. Só um Excel já ajudava muitas coisas, a não ser antes ele de 1990. O ChatGPT também, ele veio e mudou muita coisa. Só que agora as pessoas precisam ir para um próximo nível. E o agente de IA vertical, ele vem justamente para poder resolver isso. Uma dor específica, um nicho verticalizado, né? Aprofundado. Por isso que é IA vertical, porque a gente se aprofunda, se especializa. Uma IA horizontal seria essa mais ampla que tem no mercado, tá? Tá, Pedro, e quais são os tipos de agentes verticais? E se eu quiser criar um agente vertical hoje, como que funciona? Olha, galera, segundo o Vale do Silício, principalmente o Y Combinator, eles falam que tem duas formas de você criar um agente de IA vertical. A primeira delas é você verticalizando por produto ou a segunda delas é você verticalizando por nicho, tá? Então vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu quero, vamos supor, atacar um nicho de advogados. Então eu vou criar uma LLM, ou posso iniciar com uma SLM, utilizando um modelo de linguagem por trás, mas fazendo um wrapper, e eu vou treinar essa IA para ela ser específica em advogados. Ela faz tudo que um advogado precisa. Ela faz os contratos, ela faz o acompanhamento dos processos, né? Automaticamente ali enviando relatórios de o que o juiz determinou, como é que tá, entrou com uma causa, uma solicitação. Então você cria um produto que atende esse nicho por completo. O advogado inteiro. Então qualquer coisa que o advogado precisa, seja contratar novos advogados, seja fazer treinamento desses advogados, qualquer solução você vai ter dentro dessa IA vertical. Então o primeiro tipo de agentes de IA verticais são esse focado no nicho, tá? E o segundo tipo é você focando no produto, na solução. Então ao invés de eu focar 100% no nicho de advogado, eu posso criar, por exemplo, um agente de vendas. Um agente SDR que faz uma pré-qualificação. E esse agente SDR, eu só foco em criar um agente vertical bom nisso. E eu posso criar um SaaS, criar uma plataforma, criar um serviço hiper personalizado ali, onde qualquer cliente que tenha uma necessidade de um SDR, de vendas na sua operação, eu vou conseguir implementar. Nesse caso, é como se fosse um CRM, entendeu? Então, um CRM. Qual a empresa hoje que precisa de um CRM? Todas precisam, é um produto que atende ali a maioria dos negócios. Falar que são todos é praticamente irrelevante da minha parte aqui, né? Incongruente. Mas quem que precisa de um agente vertical focado 100% em advogados? São só empresas de advocacia, entendeu? O máximo que uma pessoa vai precisar é um setor jurídico de uma outra grande empresa, etc. Então tem esses dois formatos de você criar o seu agente IA vertical. Ou você verticaliza 100% no nicho, ou você verticaliza 100% no produto, tá? É assim que a galera costuma fazer. E hoje no mercado, pessoal, a gente vê vários cases, várias empresas sendo investidas, sendo vendidas com valuation muito alto, sendo agentes verticais. Ou seja, elas não são LLMs, elas utilizam outras LLMs, fazem um wrapper ali ou verticalizam e elas estão tendo muito resultado atualmente, tá? Essas empresas que eu vou mostrar para vocês aqui agora, elas são majoritariamente dos Estados Unidos, principalmente na região do Vale do Silício, tá? São Francisco, San Diego, Palo Alto, Mountain View. Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui agora, como que o mercado lá tá olhando. E como a gente sabe, o mercado estadunidense ali, principalmente no Vale do Silício, tá uns 2, 3 anos na frente do Brasil. Então se a gente olhar para o mercado lá agora, a gente consegue saber e até prever como que essas novidades, né,
essas tendências podem cascatear aqui pro Brasil. Então bora lá mostrar para vocês. Então galera, eu tô aqui, a primeira IA que eu quero trazer para vocês é o Perplex AI. O Perplex AI, ele é uma IA focada em pesquisas, em aprofundamento ali para a gente poder encontrar mais informações, tá? Se você quiser se aprofundar também no Perplex, eu tenho um vídeo no canal aqui te mostrando como que você pode utilizar completamente todas as funções aqui do Perplex e como que você pode acessar aqui um ano gratuitamente do plano Pro deles, tá? Que hoje custaria em média $20 por mês. Então tem um bônus lá para vocês, eu ensino como que vocês podem ganhar. Mas o Perplex, galera, essa daqui é a tela dele, como eu falei para vocês, ele é um mapping. Então ele basicamente tem alguns modelos aqui que a gente pode utilizar, Cloud, ChatGPT 4.1, Gemini, Grok, para a gente poder fazer essas pesquisas, tá? Então tem várias formas aqui para a gente poder descobrir o que está acontecendo. E, por exemplo, eu faço uma pesquisa no Perplex, ó, notícias de IA. Eu faço uma pesquisa aqui nele e ele faz assim uma varredura completa na internet, galera. Ele consulta informações no Twitter, na Amazon, em blogs, no LinkedIn, no Instagram, qualquer rede social que vocês imaginam. Então as respostas que ele não dá só uma resposta por completa, né, com base em uma informação que ele sabe. Não, ele dá uma resposta, um texto, um artigo, com cada etapa do artigo aqui, ele colhendo de uma informação de um blog. Inclusive ele indica aqui as referências de onde que ele trouxe, tá? Então assim, hoje eu nem utilizo o Google mais, para vocês verem, eu tenho aqui a aba principal do Google, qualquer coisa que eu pesquiso aqui, ó, notícias de IA, qualquer coisa que eu pesquiso, automaticamente eu tenho um plugin do Perplex que ele já cai diretamente aqui para essa etapa, né, essa base principal aqui dele com a pesquisa que eu fiz. Então eu substituí, hoje eu não utilizo mais o Google para fazer pesquisas, utilizo aqui o Perplex, tá? E tem até uma notícia aqui, galera, o Perplex, ele é esse wrapping de AI, né, até posso traduzir aqui para vocês verem, eles conseguiram um valuation, olha só, um valuation de 14 bilhões de dólares e nessa última rodada de investimento que eles tiveram, eles conseguiram aqui mais 500 milhões de dólares de capital, né, de investimento ali. Não sei se já participou da série C, Series D, se eu não me engano eles estão nessa segunda ou terceira rodada de investimentos maior, tá? Depois da fase ali de seed. Uma outra inteligência artificial, um agente vertical também que tem muito no mercado hoje, galera, é essa Hippocates AI. Ela é a maior inteligência artificial focada em medicina que a gente tem hoje no mercado, principalmente estadunidense. E como que ela foi criada? Ela foi criada com base nas maiores literaturas, os melhores profissionais de medicinas que tem nos Estados Unidos. Então todos esses pesquisadores se juntaram com uma equipe, né, dessa empresa aqui e treinaram, desenvolveram esse modelo dela. Então aqui a gente tem uns modelos, ó, agentes já focado aqui em urologia, tem algum aqui, ó, focado em diabetes, tipo 2 de diabetes. Esse aqui já é mais ou menos um clínico geral. Então essa Hippocates AI, dentro dela tem vários agentes aqui que a gente consegue acessar e basicamente a gente pode utilizar para fazer um primeiro diagnóstico. É lógico, uma supervisão ali de um profissional. Ela tem algumas políticas aqui. Só que essa inteligência artificial aqui, galera, ela captou 141 milhões na Series B. O que é Series B, Pedro? É basicamente ali a segunda rodada de investimentos, tá? E basicamente ela já se tornou um unicórnio, uma empresa que vale $1 bilhão nos Estados Unidos. Tem vários hospitais, até os principais hospitais dos Estados Unidos aqui, ó, que já estão com eles, né? Por exemplo, a Nvidia é uma investidora ali também, alguns dos principais hospitais dos Estados Unidos, Ohio Health, e aqui um pouco de arrecadação que ela teve, né, pro desenvolvimento dela. Então essa é uma inteligência artificial vertical extremamente enorme, porque, pô, quem que não quer utilizar agente ou inteligência artificial no âmbito da saúde? Em países desenvolvidos, galera, não sei se vocês sabem, mas erros médicos são o terceiro maior fator de causa de morte nesses países. E erro médico é uma coisa muito comum, principalmente no Brasil. Então os agentes verticais, olha só, eles vêm para poder solucionar a gente nisso. Você acha que um médico, ele utilizaria o ChatGPT, como eu sei que tem vários que utilizam hoje, né, para questões ali mais de copiloto, para poder te ajudar, ou esses profissionais da medicina utilizarão uma IA vertical 100% focada e otimizada igual essa Hippocates AI, tá? E aqui um pouco mais os resultados dela. Uma outra inteligência artificial que a gente tem aqui que está crescendo muito é a Harvey AI, tá? A Harvey AI, ela é um agente vertical focado em advogados. Então ela foi treinada ali na Law School com os melhores advogados que tem no mundo. Inclusive Harvey é por conta do Harvey Specter, que é um personagem principal, né, de uma série chamada Suits, né, Homens de Preto ali. Inclusive ela foi criada nisso, né, porque o Harvey, ele é um dos melhores advogados que tem no mundo na série, nunca tinha perdido nenhum contrato. Então essa inteligência artificial foi treinada com toda a literatura. Imagina a OAB, ela foi treinada com tudo que tem na OAB, que é a Ordem dos Advogados Brasileiros, para treinar esse modelo dela. Então ela foi treinada aqui única e especificamente focado em ajudar advogados a criar contratos, a redigir
todos esses processos ali mais do direito humanos, né? Então é um agente vertical muito grande, galera. Até um pouco mais dos resultados dela aqui, essa inteligência artificial ela já alcançou um valuation de 5 bilhões de dólares. Então o dólar ali tá 6, essa IA, essa startup, essa empresa, ela vale 30 bilhões de reais, galera. Porque ela é uma startup focada ali em legal, né? No direito humano, focada em advogados. Então ela teve esse raise funding aqui, alcançou esse valuation, muito resultado lá nos Estados Unidos. Vários advogados estão utilizando tanto a Harvard para o direito e Pocket AI nesse âmbito da medicina. Isso mostra que a gente só tem um leque maior de possibilidades e também de muita margem no mercado, muita oportunidade para a gente poder se especializar. Então isso é uma coisa muito interessante. Assim como o Perplex, que é essa inteligência artificial de pesquisa, e Pocket e Harvard, tem várias outras também no mercado, focado cada uma em um nicho. Mas como eu falei, está muito cedo ainda, é uma coisa que está nascendo agora e no Vale do Silício isso aqui já é uma realidade, várias empresas e vários clientes ali investindo e adquirindo essas ferramentas. Mas aí você deve estar se perguntando, tá Pedro, entendi tudo isso que você me trouxe, muito legal, mas e agora? O que eu faço para poder surfar essa onda, esse hype que já existe nos Estados Unidos e está vindo para o Brasil? Galera, eu pesquisei muito aqui e realmente você ter ali uma informação concreta do que você tem que fazer ainda é um grande enigma, tá? Só que eu encontrei 3 dicas valiosas que eu quero te passar agora de formas validadas para você poder desenvolver o seu agente. A primeira delas, galera, que eu vejo que é a mais fácil, pelo que a galera do Vale do Silício recomenda, é você utilizar um Wrapper e criar um software. O que é isso, Pedro? É basicamente você vai utilizar uma API, então uma API do ChatGPT, uma API do Cloud, do Gemini, que inclusive está muito boa, e você personalizar ela. Então você está entrando ali nesse estágio 2, onde você já pega uma inteligência artificial pronta e você otimiza ela, deixa ela mais especialista aqui, focada em um nicho. Daí você constrói um software em volta, como por exemplo a Harvard. Então você pega uma inteligência artificial, cria todo um software, foca em um nicho. Essa seria a primeira forma de você conseguir surfar esse hype. A segunda forma seria você desenvolver a sua SLM, tá? Pedro, o que é SLM? Assim como eu falei para vocês, galera, vocês treinarem o próprio modelo de inteligência artificial de vocês. Só que para isso você vai precisar de um alto investimento para poder comprar as GPUs, né? As placas de processamento, e você vai precisar de muitos dados e conhecimento, tá? Então, qual que é a vantagem das SLMs, Pedro? Até vi um vídeo de um especialista falando esses dias. A vantagem deles é, galera, o ChatGPT e o Cloud, eles pegaram todas as informações da internet. Então é quase impossível você competir com eles, porque além deles terem todas as informações, estarem alguns anos à frente, se não décadas, eles têm os maiores especialistas trabalhando com eles. E por conta deles fazerem isso, o que eles não conseguem fazer? Eles não conseguem pegar dados privados para treinarem e otimizarem esse modelo, por conta de algumas regras privadas, né, etc. Então SLMs, que são modelos ali pequenos, né, desde que você tenha processamento, conhecimento e dados para poder treinar, o seu diferencial é que você pode utilizar dados privados. Então você pode desenvolver um agente vertical, onde você utiliza dados privados de outras empresas ou de algum banco de dados de algum cliente que você atende, ou até seu mesmo, e você consegue fazer uma IA muito melhor do que aquela generalista que tem dessas empresas, entendeu? Então, por exemplo, a segunda forma de você conseguir surfar nesse hype é você desenvolver uma SLM, um modelo seu ali, e você criar todo um software em volta, um envelopamento para você poder ali vender para o mercado, tá? Então eu vejo que essa é a segunda forma, de acordo com a galera lá do Vale do Silício e esses investidores. E Pedro, qual que é a terceira? A terceira é a que eu vejo que é a mais fácil e simples de você surfar esse hype, que é prestação de serviço. Então, ao invés das outras, que são excelentes oportunidades que tem no mercado de você poder criar uma empresa unicórnio, uma empresa centimilionária, pegar investimento, vender ela, utilizando o Wrapper ou SLMs, é você prestar um serviço. Então, você que está iniciando hoje, você quer se especializar em alguma área, o que eu te recomendo? Eu recomendo você utilizar uma LLM, uma ferramenta, por exemplo, a OpenAI ou Gemini, que estão muito em alta no momento por questão de qualidade e de preço, e você utilizar ferramentas de automação, como por exemplo o N8N. O que você vai fazer com essas duas ferramentas? Você vai prestar serviço. Então você vai atender ali advogados, médicos, mas você vai criar ali serviços hiper personalizados para essas empresas, tá? Mas você vai ter que fazer ali na mão, você não vai conseguir tanta escala. Depois que você iniciar nesse primeiro, você consegue ter a sua agência de IA focada, tá? 100% ali em um nicho ou em um produto, e com mais caixa, mais conhecimento, mais dados também sobre o mercado e do que você quer fazer, você consegue ir avançando por esses estágios, até eventualmente você pode virar uma nova Perplex brasileira, um novo Harvard e outras novas empresas, né, que são agentes verticais ali por nichos que estão dominando o mercado e se tornando empresas unicórnios. Então, esse foi o vídeo, galera. Quis trazer muito para vocês um pouco dos conhecimentos que eu tenho aqui na minha cabeça atualmente e que eu quero fazer. Atualmente hoje eu tenho a minha agência prestadora de serviço
de IA, só que eu já estou atuando nesse mercado de agentes verticais já tem 2 meses. Então, estou desenvolvendo ali uma solução bem robusta para uma área que eu atuo aí. Em breve vocês vão ter novidades e eu queria compartilhar um pouco disso com vocês para a gente poder evoluir esse ecossistema que tem de agentes verticais, de inteligência artificial, que hoje é um mercado muito pequeno no Brasil, tá? Então, em breve, vou trazer mais conhecimentos aí para vocês. Ainda mais daqui a 2 semanas eu estou indo para Boston, eu vou estudar no MIT, vou ficar 10 dias lá, 10 dias na Babson College também, aprendendo sobre empreendedorismo. E eu quero trazer todo esse conhecimento que eu estou aprendendo lá para vocês aqui desse canal, beleza? E para você que ficou aqui até o final, eu tenho um convite para te fazer. Se você tem interesse em aprender a vender, desenvolver e entregar soluções de IA por mais de 10 mil reais por mês, sem saber programar, prestando serviços de criação de agentes de inteligência artificial para outras empresas, eu quero te apresentar o Programa Gestor de IA. O Programa Gestor de IA, ele é a primeira formação do Brasil formando esse profissional que é um gestor de IA, tá? Inclusive tem um vídeo aqui no canal que eu explico o T-Shaped do gestor de IA, mas é basicamente um profissional que entende de negócios, automação, inteligência artificial, low code e vende essas soluções ali para outras empresas, tá? Então, se você tem interesse em se tornar um profissional desse, entender mais um pouco sobre o programa e como que funciona hoje a minha agência, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar, entrar em contato comigo e eu ver se esse programa ali faz sentido para você, beleza? Vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo, valeu, até mais!